Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus terminou a parábola com uma interrogação. Quando voltar, o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra? Por que ele fez essa interrogação? Porque no passar dos tempos, a fé vai se esfriando, as pessoas deixam a fé se esfriar no seu coração. Então, por isso que ele fez essa pergunta, como um apelo, um apelo para que nós venhamos a vigiar, para que a gente não perca a fé, Quase todo mundo conhece essa parábola do juiz iníquo, Está bem claro aqui, nem necessita explicação. Mas Jesus, ele contou essa parábola, e no verso 1 ele diz, está escrito que ele contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa viúva não tinha chance para ela, porque além de ser fraca, porque viúva naquela época não tinha muita voz ativa, como diz, ela ainda havia recebido a sentença do juiz. Esse juiz não temia a Deus e nem respeitava ser humano nenhum, e ele deu a resposta negativa para aquela mulher. A causa dela ela tinha perdido a causa, mas ela insistiu, porque ela sabia que ela tinha direito na causa. Ela insistiu, e por causa da sua insistência, aquele juiz, que não havia poder nenhum que fizesse ele retroceder ali da sua decisão, exceto o poder de Deus, ele, que não temia a Deus, não respeitava o ser humano, ele voltou a sua sentença por causa da insistência daquela viúva. Esse juiz resolveu dar a causa ganha para aquela viúva, e ela, por causa da sua perseverança, da sua insistência, conseguiu a sua vitória. Assim também é nós em relação a Deus. Nós devemos ser insistentes. Não que Deus é relutante,
e não queira nos responder. Mas é que existem vários motivos pelos quais Deus, muitas das vezes, não responde rápido. Motivos que justifica. Por exemplo, talvez se Ele me responder agora, a bênção não vai chegar na hora certa e vai atrapalhar certa área da minha vida. Talvez se Ele responder agora, eu não vou passar por um processo, eu não vou ter a oportunidade de provar que realmente eu creio, eu acredito que Ele vai responder, porque muitas das vezes a fé, ela exige paciência, ela exige perseverança, porque quando a pessoa crê que Deus vai responder a sua oração, ela espera, sem desesperar. Ela espera, mas não espera de braços cruzados. Ela espera orando e sempre pronunciando palavras positivas a respeito da sua vitória. Amém? Porque quando a pessoa ora e de repente ela começa a falar palavras negativas contra a sua vitória, ela está revelando incredulidade. E a incredulidade impede a bênção de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Veja bem, orar é esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus. Quando oramos, nós estamos nos esvaziando de nós mesmos e estamos nos enchendo de Deus. Quer ser cheio de Deus? Ore. Orar é abrir espaço para que o Espírito Santo santifique e fortaleça o espírito humano para vencer o pecado. Quando nós oramos, nós estamos abrindo o espaço para que o Espírito Santo nos santifique e nos dê força para a gente vencer o pecado. Amém? Orar é tomar posse da possibilidade de ser vencedor. Quando nós oramos, nós estamos tomando posse da possibilidade de vencer. Orar é ganhar o que Cristo comprou na cruz para os que creem em Deus. Orar é ser sábio e tomar posse do sucesso que pertence só ao que ora. Existe sucesso que só pertence a quem ora. E quando nós estamos orando, estamos sendo sábios e tomando posse do sucesso que pertence só ao que ora. Orar é vencer o quase invencível. Aliás, orar é vencer o que o homem por si mesmo não venceria. Existem lutas que só vamos vencer se a gente orar. Orar é ter o coração disposto e preparado para fazer o que é certo. Quando nós oramos, o nosso coração, ele fica disposto para fazer o que é certo. Orar é se ungir da essência divina. A pessoa que ora, ela é uma pessoa, você vai conversar com ela, e você sente, espiritualmente falando,
uma fragrância divina. Amém? Por quê? Porque algo de Deus flui dela. Conversa com uma pessoa que ora para você ver. É uma pessoa que exala dela a essência, o cheiro de Deus. Orar é despir-se das obras da carne, revestindo ao mesmo tempo do manto do Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Orar é ser alguém com poder sobre-humano, capaz de realizar o impossível ao ser humano. Orar é se alimentar e possuir alimento para as almas famintas. Isso aqui cabe mais aos obreiros, né? Orar é se alimentar e possuir alimento para as almas famintas. Orar é ter o que só é possível ter através da experiência da oração. Orar é ser elevado a Deus através da intercessão do Espírito. Orar no Espírito traz o que só a oração pode trazer. Quem ora no Espírito não ora de si mesmo. A oração no Espírito começa com gratidão do coração. Gratidão sincera expressa por palavras. Quando oramos com ações de graças, o Espírito Santo nos orienta, dando-nos as palavras certas, fazendo com que comuniquemos com o Pai, de forma que venhamos a conquistar o coração daquele que pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. É verdade que não sabemos pedir como convém, por isso há uma grande diferença entre a oração na carne e a oração no Espírito. Classifico oração carnal aquela egoísta, que só visa os interesses pessoais, sem contudo buscar a vontade de Deus. Esse tipo de oração não agrada a Deus, ao Pai, porque tudo que tem como base o egoísmo não conquista ao coração, não conquista ao Deus do amor, pois o egoísmo não faz parte do amor. 1 Coríntios 13. Glória a Deus. São mistérios da oração. Ao contrário da oração da carne, classifico a oração no Espírito, a oração precedida de ação de graça. A oração no Espírito é a oração precedida de ações de graça. É claro que há momentos que o Espírito intercede mesmo sem a gente glorificar a Deus com palavras. Todavia, é oração agradável a Deus porque procede de um coração penitente. Orar no Espírito é algo misterioso. Preste bem atenção. Orar no Espírito é exaltar Deus com sinceridade, não com bajulação, mas com reconhecimento sincero. A oração no Espírito traz experiência pessoal e intransferível, pois falamos palavras que não entendemos, a menos que o Espírito Santo que fala em nós nos dê a interpretação. Quando Deus Espírito Santo nos faz entender o que Ele mesmo fala em nós, o ouvimos dizer coisas inefáveis que de nós mesmos não falaríamos.
É de extrema necessidade que oremos no Espírito, pois quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo. É verdade que devemos orar com o nosso entendimento, usando nossas próprias palavras, mas mesmo assim estaremos orando corretamente se nosso coração for contrito. Deus jamais desprezará um coração penitente, um coração arrependido. Deus não despreza. Isso está em João 9:31, e 1 João 3:22 e Provérbios 28, verso 13. Esses três textos falam que Deus não despreza um coração penitente. No João 9:31 diz assim, que Deus não ouve a pecadores, mas Ele ouve a quem é temente a Deus e faz a sua vontade. E no 1 João 3:22 diz assim, que qualquer coisa que nós pedir a Deus, dele nós recebemos, porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos a sua vontade. E Provérbios 28, verso 13, está escrito que quem não reconhece o seu pecado, nunca vai ser feliz, mas quem confessa e abandona o pecado, alcança a misericórdia. Na verdade, orar no Espírito é abrir a porta para o Espírito entrar e limpar a casa e colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas no lugar. É verdade que há coisas que pertencem a nós organizar, mas às vezes ficamos sem forças para isso. Mas, ao orarmos no Espírito, recebemos forças e sabedoria para fazermos o que pertence a nós fazer. Todo filho de Deus precisa ter a experiência de orar no Espírito. Orar no Espírito é se calar enquanto Ele fala em nós e por nós. Orar no Espírito é ser parceiro com o Eterno nas suas realizações, que Ele mesmo decidiu não ser possível realizar no mundo sem o ser humano. Orar no Espírito é ser parceiro com Deus nas suas realizações. E essas realizações, Ele decidiu não ser possível realizar no mundo sem o ser humano. Existem coisas no mundo que Deus não vai fazer se não tiver um ser humano para Ele usar. E quando nós oramos no Espírito, nós estamos sendo parceiro com Deus para Ele realizar essas obras. Amém? Orar é dar a Deus espaço no tempo, ou seja, orar é dar a Deus espaço no espaço que Ele mesmo criou. É mistério. Orar é permitir Deus fazer o que Ele tem todo o direito de fazer, mas que Ele mesmo decidiu não fazer sem a permissão do ser humano. Orar é devolver para o dono do tempo parte do tempo que nos concedeu. Deus tem o direito de fazer o que desejar, pois é soberano. Porém, a Bíblia diz que Ele determinou que nenhum espírito opere no mundo sem um corpo para usar. Deus é espírito, por isso, por motivo de fidelidade, Ele não opera no nosso espaço sem que nós o permitamos por meio da nossa submissão à sua vontade. Submissão significa concordar com a missão do outro. Se submeter a Deus significa procurar conhecer e se aplicar à vontade dele com amor
e reconhecimento pelo que Ele é. Deus Pai, digno de nosso amor. Nunca deixe de orar, pedindo a Deus forças para perseverar em oração, porque Deus responde às orações, principalmente as que visam valores eternos. Por isso, quando ficamos sem forças na oração, o melhor é orar a Deus pedindo renovo e forças para que venhamos a perseverar na oração. Nesse sentido, a oração pode ser fruto da oração. Muitos menosprezam aqueles que pedem oração à igreja, os rotulando de 6 horas por mim. Todavia, o próprio apóstolo Paulo pediu orações às igrejas por onde passava. Não devemos desprezar pedidos de oração, pois que Samuel disse que deixar de orar pelas pessoas é um pecado. E também porque, visto que a oração de um justo tem muito poder, orar é um ótimo meio de ajudar aos filhos de Deus, aos quais devemos amar. Orar é uma forma de ajudar os filhos de Deus. 1 João 4:20, 1 Timóteo, 1 Epístola de João, capítulo 4, verso 20, e 1 Epístola de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 a seguir. Orar é pôr em ação a fé escondida no peito. Orar é caminhar na direção da perfeição até ser perfeito. Amém? Orar é pôr em ação a fé escondida no peito. Orar é caminhar na direção da perfeição até ser perfeito. Orar é acionar o botão que pode mover o eixo da terra. Orar é viver em paz, mesmo quando estamos no clima de guerra. Orar é saber o futuro, mesmo não sabendo os acontecimentos de amanhã. Orar é desprender-se do passado, indo adiante, usando as experiências de orações presentes. Orar é ter tempo para dar tempo ao tempo, sabendo que o tempo em oração não é tempo gasto, mas sim tempo investido no futuro. Isso que é profundo. É mistérios da oração. Glória a Deus. Orar é ter tempo para dar tempo ao tempo, sabendo que o tempo em oração não é tempo gasto, mas é tempo investido no futuro. Orar é ser sábio, trilhando o caminho que nos leva à sabedoria que ainda nos falta. Tiago 1, verso 5. Lá fala, se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, peça a Deus, né? Então, orar é ser sábio, trilhando o caminho que nos leva à sabedoria que ainda nos falta. Orar é não perder a oportunidade que os reis desejaram ter no passado. Orar é abrir o ouvido para ouvir o que muitos reis e profetas desejaram ver e ouvir, mas que não ouviram. Orar é ter o compromisso de ser alguém que respeita os princípios do Todo-Poderoso, pois do contrário, orar seria perda de tempo, pois Deus rejeita as orações dos impenitentes. Então, para a pessoa orar, ela vai ter que ter um compromisso em respeitar os mandamentos de Deus, porque senão vai estar perdendo tempo na oração, porque Deus ele rejeita a oração dos impenitentes. Impenitente é a pessoa que persevera no erro. Ela erra
e não muda de vida, ela continua errando, é impenitente. Então Deus rejeita a oração daquela pessoa que sabe que está no erro e continua no erro. Então, nesse caso, orar é perder tempo. Então, para a pessoa viver uma vida de oração, ela vai ter que ter um compromisso em respeitar os mandamentos de Deus. Para ser impenitente rejeitado, basta continuar no erro do passado. Mas para ser penitente e aceito respondido por Deus, basta arrepender e dar demonstrações de arrependimento. Mateus 3, 8 a 10, João Batista falou: produzir frutos dignos de arrependimento, que é a conversão. Quando a pessoa converte, ela está provando que arrependeu. E aí Deus ouve e responde a oração da pessoa. Orar é receber o abraço daquele que anseia o coração das suas criaturas. Amém? Quando a pessoa ora, recebe o abraço de Deus. Glória a Jesus. Orar e demonstrar o devido respeito por aquele que se despiu de si mesmo para dar exemplos de oração. Jesus, né, Deus? Orar é ser homem no físico e carregar aquele que carrega o homem. Orar é ser fraco por fora e ter o forte por dentro. Orar é muito mais que expressar necessidade. Orar é exercer o poder delegado pelo Deus da verdade. Orar é viver a vida do Espírito. Orar é libertar-se de si mesmo e se tornar o ser que nascemos para ser. Isso aqui é profundo. Orar é evoluir, não para nos tornar o que nunca fomos, mas para voltarmos a ser o que éramos dentro daquele que era. Todo ser humano era uma das sementes dentro de Adão. Ao deixar de ser o que era, todos deixamos de ser o que Deus queria que fôssemos. Portanto, a evolução do ser humano não se relaciona com um futuro desconhecido, mas sim com um passado perdido. Nós não nos evoluímos para ser o que nunca fomos. Como a besteira da evolução, que diz que era macaco e se tornou a um ser mais evoluído, que é o ser humano. Mas a evolução nossa não se relaciona com um futuro desconhecido, como é apresentado pela teoria da evolução. Mas a evolução do ser humano se relaciona com um passado perdido, porque quando Adão deixou de ser o que era, todos nós deixamos. Porque nós somos sementes que espiritualmente estávamos dentro de Adão. Então, por isso que aqui diz que orar é evoluir. Quando a pessoa ora, ela está evoluindo. Não para nos tornar o que nunca fomos, mas para voltarmos a ser o que éramos dentro daquele que era, que é Adão. Todo ser humano era uma das sementes dentro de Adão. Ao deixar de ser o que era, todos deixamos de ser o que Deus queria que fôssemos. Portanto, a evolução do ser humano não se relaciona com um futuro desconhecido, mas com um passado perdido. Orar é conquistar e trazer de volta o que jamais poderíamos se não fosse a obra redentora de Cristo. Orar é tornarmos o que o Criador deseja que tornemos. Orar é vencer. Orar é vencer com aquele que venceu. Jesus venceu. Orar é dar prova da existência daquele que não precisa provar sua existência para existir. Orar é dizer: Deus está presente.
Orar é expressar a fé por meio de palavras. Orar é se expressar, mesmo não tendo palavras, visto que nem toda oração é expressa por palavras. Samuel capítulo 1 fala de Ana. Orar é viver na expectativa de ver o que já viu. Parece coisa de louco, né? Mas é mistério da oração. Orar é viver na expectativa de ver o que já viu. Orar é saber o que vai acontecer, visto que a fé faz ver o invisível. A oração nos faz possuir o poder de Deus, que traz à existência o que não existe e faz vir a ser as coisas que não são. Quando a pessoa ora, ela vê o que vai acontecer. E aí ela vive na expectativa de ver materialmente. Ela ora e vê algo. E aí ela vive na expectativa de ver no concreto. Amém? Quando Ana orou, ela viu um filho. E aí, quando ela levantou da oração, ela agiu como uma mulher que estava na expectativa de ver o filho em seus braços. E isso trouxe alegria. Ela já estava vivendo ali, minutos após a oração, ela já vivia a alegria de ter um filho, de não ser mais estéril. Amém? Glória a Deus. É por isso que diz aqui, que orar é viver na expectativa de ver o que já viu. Orar é saber o que vai acontecer, visto que a fé faz ver o invisível. A oração nos faz possuir o poder de Deus, que traz à existência o que não existe e faz vir a ser as que não são. Oração limpa a mente e tranquiliza o coração. Filipenses 4, versos 6 e 7. Lá fala assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas, com ação de graças. E aí o 7 fala assim, que quando a pessoa fizer o que está no 6, que eu acabei de citar aqui, vai acontecer o que está no 7. Lá fala assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que a paz de Deus excede todo o entendimento? Porque a pessoa não entende. Nossa, mas aquela pessoa está passando tanta luta, tanta dificuldade, e está em paz. Então a pessoa não entende. Então a paz de Deus, ela excede a todo o entendimento, e ela vai guardar o coração da pessoa. Está no verso 7, né? Então quando a pessoa ora, a paz de Deus invade seu coração. Por isso que eu digo aqui, que a oração limpa a mente e tranquiliza o coração. Orar é limpar o subconsciente para produzir pensamentos de vitória. Tem pessoas que têm o subconsciente carregado de pensamentos de derrota, e isso traz para o seu consciente, e a pessoa vive no mundo de derrota. Mas quando a pessoa ora, o subconsciente dela é limpo, e esse subconsciente produz pensamentos de vitória. A oração traz do invisível o visível, para o visível ver e entender que o invisível faz tornar visível o invisível, quando o visível vê com os olhos da fé. Estou terminando, porque é profundo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então a oração, ela é algo extraordinário. A oração traz
de Deus. Deus é invisível, né? Então a oração traz de Deus, para que a gente possa ver no mundo real. Nós somos visíveis e nós viemos do invisível, capacitado pelo invisível para trazer o invisível, a visibilidade do visível pela visão da fé expressa pela oração. Somos mais que um corpo possuído pelo espírito humano. Somos seres criados pelo Verbo, ressuscitados pelo Verbo, que através do Verbo se comunica com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Desta forma, temos o Verbo em nós e por ele vivemos e trazemos à vida o que nem mesmo tem sinal de existência. Efésios 2, 6, 1 a 6, João 1, 1 a 5 e 14 e Hebreus 11, verso 1 a 3. Só é possível comunicar com o Verbo, através do Verbo, de forma, se formos purificados pelo Verbo, alimentados pelo Verbo e santificados pelo Verbo. Só é possível comunicar com o Verbo, através do Verbo, se formos purificados pelo Verbo, alimentados pelo Verbo e santificados pelo Verbo. Tiago 1, 21 a 27, 1 João, 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 2, verso 1 a 3, João 13, verso 10, João 15, verso 3, Efésios 5, 25 a 27, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23, João 3, 5 e Hebreus 10, 22. O que dizer daqueles que dizem cristãos, mas não obedecem os mandamentos de Deus? O que será das suas orações? Serão rejeitadas, a menos que se arrependam da sua hipocrisia. Provérbio 28, 13, Provérbio 1, 23 a 33, Provérbio 15, 29, Provérbio 21, 13, João 9, verso 31, 1 de João 1, verso 5, a capítulo 2, verso 1 a 2, Isaías 55, verso 6 a 9, Salmos 51, verso 17, Isaías 57, verso 15. Já estou terminando. A oração não é um meio de controlar Deus, nem muletas para aleijados espirituais. A oração é sinal de fé, dependência, submissão e desejo da alma em se comunicar com o seu dono. Oração não é bajulação. Oração é expressão da adoração da alma. Orar não é viajar no inexistente. Orar é voltar ao fabricante do ser para revisão e manutenção do mesmo. Orar não é apenas ir, mas também voltar. Ir ao Criador, voltando ao estado original e obtendo forças para vencer o mal. Orar pode acrescentar anos de vida, restaurar a saúde, trazer forças ao fraco e refrigério à alma aflita. Orar pode livrar do suicídio. Orar faz brotar do chão de pedras flores lindas e atraentes. Oração proporciona sabedoria e habilidade para lidar com rosas sem se ferir nos espinhos. Orar traz direção ao que se perdeu a caminho. Orar faz se encontrar e ser encontrado. Orar faz ouvir voz, mesmo não havendo fala. Orar pode mudar tudo, mesmo o imutável muda sua decisão, mesmo não mudando a si mesmo. Isaías 37, verso 1 a 8, e Hebreus 3, verso 8, Tiago 1, verso 17, Malaquias 3, verso 6. Se a oração tem tanto poder como de fato tem, por que não nos dedicamos à oração? Se a oração tem tanto poder como na verdade tem, por que a gente não dedica a oração como deveria? Satanás sabe um pouco sobre o poder da oração, por isso ele coopera com a inimiga
da oração, para que os filhos de Deus não orem. Qual é a inimiga da oração? A carne. Então Satanás ajuda, para que a gente não ore. A natureza chamada carne se opõe a tudo que é de extrema necessidade para a vida da alma. Para ter uma vida de oração perseverante, devemos considerar a oração o que na verdade ela é, um trabalho e dos mais dignos. Assim como temos hora de começar a trabalhar e de terminar, devemos também ter disciplina nos momentos de oração, bem como no jejum e leitura bíblica. Glória a Deus. Devemos valorizar nosso tempo e não gastar ele só com coisas passageiras, mas investi-lo na oração, porque tempo de oração não é tempo gasto, mas sim tempo investido no futuro. O futuro do cristão depende do investimento do tempo de cada um em oração. A oração não apenas pode poupar tempo, como também resgatar o tempo perdido. Aliás, orar faz se colocar no veículo do resgatador, e a perseverança na oração faz permanecer resgatado. Parar de orar é se perder e não valorizar o resgate. Orar é agradecer o resgate e dar resgate aos perdidos. Orar é convencer e fazer desfalecer o poder dos sequestradores. Orar é respirar dentro de água. Orar é mudar o curso da natureza. Orar é descobrir o céu e contemplar sua beleza. Orar é flutuar, é submergir e fazer saber o que é viver no fundo do mar. E ainda, orar é renovar o próprio coração e, através do amor, transformar o íntimo de quem não sabe amar. Orar é dar lugar para o amor vencer o ódio. Orar é vencer e viver no mais alto grau do viver. Orar é vencer a fraqueza e desfrutar cada vez mais o potencial do ser. Orar não é ser forte em si. Orar não é apenas descobrir a si mesmo, mas orar é conhecer melhor aquele que o criou e possuir daquilo que ele tem, vivendo assim uma vida de poder, tendo por base o amor, superando o ódio e distribuindo a essência do Criador. A oração interfere na circunstância. A oração não faria sentido sem a existência da Trindade. A oração só faz sentido porque há um Deus que existe para amar de verdade. Na verdade, só o Deus Trino é digno de ter aos seus pés seres racionais, expressando os sentimentos dos mais diversos, e por fim, o amar e agradecer por nos ouvir e socorrer, e dar a nós a razão de viver. Orar é muito mais que possamos explicar por palavras. Orar está acima dos limites da compreensão. Quando um filho comunica com Deus Pai, entregando a Ele seu coração. Orar talvez não nos faça compreender todo o significado da oração, mas com certeza nos fará sentir e viver e desfrutar as coisas que só é possível conquistar pelo mistério da oração. Que o Espírito Santo nos ajude a viver no viver da oração. Amém? Aqui está o mistério da oração.